Oi, pessoal, estou aqui com o Márcio novamente para fazer o segundo bloco e vamos falar um pouquinho mais sobre luteria. É Sim. preciso ter um dom ou basta só querer fazer um instrumento e pronto? Então, é como eu sempre digo, né? Não sei quem que lembra aí do filme Ratatouille da Disney, né? Que o Gusteau diz que todos podem cozinhar, todos podem ser luthier, todos podem construir um instrumento. Tudo é uma questão de se aprender. A gente não aprende tudo na vida, então a gente tem a condição de pegar pessoas lá que não sabem nada, absolutamente nada, não sabem usar uma chave de fenda, quer dizer, nosso intuito é ensinar, que mexam com ferramentas manuais, enfim, ferramentas elétricas, E essa que pessoa possam que, construir um instrumento, né? essa pessoa que não sabe mexer com uma ferramenta, como você falou, com uma chave de fenda, elas conseguem chegar a fazer um instrumento? Muito sim, sem dúvida, né? Existem às vezes situações onde tem algumas etapas que a gente vai, que o aluno vai perder o instrumento, vai perder o kit de madeiras, a gente faz aquela etapa Entendi. para não deixar ele perder, porque no caso, como a gente ensina toda a parte material, né, a parte de madeiras, a parte das ferragens do instrumento, captadores, tudo é por conta do aluno. Sim. Então muitas vezes você é obrigado a fazer, porque você vai ver o cara, para, não feche nada, você vai estragar, né? A gente tem que fazer aquela parte, ou consertar algo que ele não tenha, que ele tenha feito errado. Às vezes é possível, você tem que consertar, não tem jeito, conserta. Mas não é um impedimento, acho que todo mundo pode construir um instrumento, isso. E você precisa saber tocar esse instrumento que você vai construir ou não? Olha, não é uma premissa o cara saber tocar e dizer que ele não vai construir, né? Ideal é que toque, que seja, que saiba um pouco, né? Tocar um pouco de guitarra, um pouco de violão, para entender, para ouvir os problemas do instrumento, principalmente para quem conserta, claro. E quando você constrói também, você tem a montagem final do instrumento. Você precisa tocar um pouco para você regular o instrumento, entender o que está acontecendo, senão... né? Você precisaria ser o quê? Você constrói e ter alguém que tocasse e regulasse o instrumento para você, né? Entendi. O ideal é que saiba tocar um pouco, sim. Sem a dúvida. Eu não sou exímio músico, eu nunca estudei, sempre fui preguiçoso para estudar música. Eu toco um pouco, o suficiente para entender todos os problemas que estão acontecendo, né? Claro. Entendi. Então, assim, uma pessoa que, por exemplo, não é um bom profissional, ele pode, ao invés de consertar, destruir o som desse instrumento? Olha, pode, claro, pode. Na hora que ele vai arrumar, o som fica horrível. Ele pode fazer com que, pode estragar o instrumento, pode, se não tiver conhecimento, né? E precisa de muita ferramenta específica para isso? Então, ferramenta, você, por exemplo, para uma regulagem de instrumentos, você tem um set de ferramentas pequeno, não de um custo não tão alto, né? Então, para você regular o seu próprio instrumento ou até fazer trabalhos, né? Você tem sets pequenos para você fazer isso, né? Ao passo que você vai se desenvolvendo na profissão, claro, você vai comprar máquinas elétricas, máquinas para construir instrumento, máquinas pequenas para você poder estar fazendo manutenção do instrumento, modificações, que a gente chama de customização, né? É muito a moda desde os anos 70 que a customização do instrumento. Eu não gosto de tal peça no instrumento, eu quero trocar, quero que você faça modificação, quero que você reforme, deixa do meu jeito. Isso é a gente chama de customização de instrumentos, né? Eu pensei que a customização fosse aquela maquiagem que você faz, por exemplo, ao invés de ter uma guitarra X, você faz uma guitarra em formato de Y, ou você faz uma guitarra furada, só oca. Não, independente do modelo que você tem no instrumento, sem você modificar o modelo, você faz modificações sonoras das peças mecânicas do instrumento, por exemplo, uma tarraxa melhor, para o instrumento afinar melhor, não perder a afinação, né? A ponte da guitarra onde as cordas ficam presas no corpo também pode ser trocada peça por uma peça de maior qualidade ou por tipo, enfim. Os captadores também, que soam diferente, a mais ao gosto do músico do que os que tem no instrumento. Porque a gente chama de custom. Custom quer dizer cliente. Então a coisa customizada é feita para aquele cliente em especial. Entendi. Então, isso é uma coisa muito forte na manutenção de instrumentos, né? A gente faz bastante isso no dia a dia. E assim, a procura para se ter o instrumento são mais os músicos profissionais que procuram customizar? Não.
Não só o profissional, mas como amador também, né? Que toca para ele, enfim, tem banda e tal, mas não trabalha, não vive disso, né? Muita gente que gosta de fazer modificação de instrumento, gosta de instrumento, tem camarada que tem 10, 15 instrumentos musicais, enfim. E, assim, existe uma idade mínima para começar esse curso? Então, para você ter uma ideia, olha, eu tenho aluno dos 13, 14 anos de idade até os 70 anos de idade. Então, eu acho que parte do seguinte, né? Tendo uma condição mínima de raciocínio para se fazer um instrumento, em relação à idade que se tem, claro, eu nunca tive uma criança de 10 anos fazendo, né? Já tive pessoas especiais fazendo curso, né? Claro que uma mão muito grande a gente tinha que dar para que o instrumento fosse concluído, mas tivemos também, né? Legal. E é uma coisa legal, né? Porque é interessante, principalmente a molecada, adolescente, meio acanhada e tal, né? Chegava na escola meio introvertido, travado, né? E depois de um ano e meio da escola que ele saía meio que outra pessoa, sabe? Então, esse convívio, né, com os alunos, com a gente, as brincadeiras que a gente fazia e tal, né, fez com que se tornasse mais extrovertido. Quer dizer, então, não só a aula, né, mas esse convívio é super legal, né? Uma coisa bacana. A tua escola é um curso de quantos anos para se formar um luthier? Então, na verdade, o nosso curso não é um curso de formação total de luthier, né? Isso é um assunto inesgotável, nunca se esgotou, né? O que a gente dá lá é o básico, é muito difícil você dar. Eu tenho 25 anos de profissão, não aprendi tudo na minha vida, não sei tudo. Você acha que... Mas veja só, o que acontece? O que nós damos é o início, para o cara não sair do zero, ele vai sair com uma condição melhor do que quando chegou, não tenha dúvida, vai olhar com outros olhos, não é porque é um instrumento americano, um instrumento importado, que é um instrumento de qualidade, ele pode ser um instrumento caro, um instrumento importado, mas tem um problema que tem que ser resolvido, entendeu? Então eles saem com uma outra visão do que é o instrumento, isso que eu acho muito importante, e a partir daí vão seguindo. Por exemplo, os meus professores que eu tenho lá, todos eles saíram da minha escola, né? Um deles, inclusive, é luthier, mas ele era feirante quando ele entrou há 10 anos atrás, 12 anos atrás, nem lembro a idade. Eu tenho um que está 17 anos com a gente, além de ele estar 17 anos dando aula, é meu amigo, né? Porque nos conhecemos ele tocando, eu dei um cartão para ele consertou o instrumento comigo, depois veio fazer o curso, se tornou professor, está 17 anos lá, né? E tem o ateliê dele também. Certo. Então, sabe, você acaba formando grandes amizades, né? É uma coisa fantástica. E então o nosso curso, ele é assim, ele é um curso de mais ou menos o básico, que é justamente saber sobre manutenção de guitarra, a construção do instrumento. Você tem aí 1 ano e meio, a média é 1 ano e meio. Daí, se quiser lá ficar fazendo instrumento, fica. Eu tenho um aluno nosso que ele ficou do ano 2000 até 2015, ele ficou direto. Ficou 15 anos. O cara eu fiquei mais careca e ele ficou de cabelo branco fazendo instrumento na oficina. Que graça! Mas outra coisa, coisa fantástica. Porque agora tem a faculdade, né? O curso superior de luteria. Importantíssimo, eu acho, esse abraçar essa coisa da luteria, né? Pela Universidade Federal do Paraná, é uma coisa bacana, né? Nós temos 20 anos, somos pioneiros. Nesse sentido do enfoque da guitarra, somos, né? Estou me vangloriando disso, não. Eu acho que nós fizemos o que nós sentíamos, né? Era justamente na minha época o meu sócio, o Henry, quando ele voltou do Japão, nós montamos a escola em 98, né? Ele ficou 10 anos lá trabalhando, conseguiu trabalhar com instrumentos lá, naquela época que todo mundo ia para o Japão e tal, né? Ele foi para lá, ficou 10 anos lá e eu fiquei 10 anos aqui trabalhando. Quando ele voltou, nós montamos a escola, né? Então o que acontece? O nosso intuito era ensinar o que não nos ensinavam. Tanto que quando nós montamos a escola, os luthiers ficaram meio bravos. Você vai ensinar, dá hora para o bandido. Não é verdade. Nosso mercado já é um ovo. Quer dizer, então por que não ensinar? Não se ensina arquitetos, todo dia se forma arquiteto, advogado, engenheiro, é a mesma coisa, entendeu? Por que não passar para frente o que você sabe? Acho que isso é nobre, né? É nobre você ensinar o que você sabe. Se você não ensina o que você sabe, você não é uma pessoa melhor, desculpa, mas não... Com certeza. Não Concordo 100% com você. A gente tem que passar, né? Essa iniciativa da Universidade Federal é sensacional, porque você está reconhecendo a profissão de luthier, sendo reconhecida pelo MEC,
é uma coisa importante para o mercado, para o setor, enfim, muito importante. Nós participamos, foi em 2000 nós participamos do Cadastro Brasileiro de Ocupações. Se não me engano, foi o SESI que nos reuniu vários luthiers e nós denominamos essas competências. Então, o luthier hoje, ele tem um número no Cadastro Brasileiro de Ocupações, mas ele não é utilizado pela indústria ou por quem registra esse como funcionário, esse número do Cadastro Brasileiro. Mas nós participamos disso, né? Tivemos aí esse privilégio de estar participando disso. Eu, meu sócio, mais alguns outros luthiers de instrumento de orquestra, luthier de instrumentos de sopro, se não me engano, foi isso mesmo, É que faz tempo, né? São 17 anos. Vários e tipos nós participamos de desse Cadastro Brasileiro de Ocupação, determinando as competências, enfim. Foi um negócio bacana. Então eu acho que todo esse caminho aí é válido, né? O reconhecimento da profissão. Então, eu pensei que luthier fosse só para guitarra, violino. Quer dizer, tem também instrumento de sopro? Tem de instrumentos de sopro. É como eu disse para você no outro bloco, o luthier geralmente se denomina luthier. Quem é o quê? O profissional que conserta e constrói instrumento de cordas, né? Enfim, tem se denominado também, por exemplo, camarada que conserta sopro, né, saxofone, clarinete, como luthier de instrumentos de sopro, né? Enfim. Entendi. De bateria a mesma coisa, enfim. Onde fica a tua escola? A minha escola está na Vila Mariana. Pertíssimo. Tá? Pertíssimo. Se vocês quiserem, entrem no Facebook. No Facebook vocês vão achar lá B de bola e H Luthieria, que é a nossa escola que vai fazer 20 anos ano que vem. Eu vou colocar aqui embaixo. E eu faço manutenção de instrumentos também, né? Na escola eu tenho a minha oficina, que foi de onde partiu tudo, né? Tem a oficina de manutenção, que eu atendo cliente, atendo artista, atendo todo mundo, né? E temos a escola lá também. Tá, eu vou deixar então aqui embaixo o endereço, o telefone e mais detalhes do site dele. Quer deixar mais alguma palavra como final, mensagem? Então, eu agradeço você, vovó Vivi, pela oportunidade aí de estar fazendo esse vídeo, né? Espero vocês aí que estiverem interessados, quiserem conhecer, tomar um café lá, conhecer a escola. Será um prazer recebê-los, tá bom? E beijo para vocês. Um beijão para vocês.